tema da nossa aula hoje vai ser razão e proporção, e nós vamos começar com a definição de razão. Considere dois números racionais A e B com B diferente de zero. A razão de A por B nessa ordem é dada pelo quociente. Então, é assim que eu represento uma das formas de representar uma razão matemática, pessoal, em forma de fração, ó. Como a própria definição fala, que é o quociente, quer dizer a divisão. Essa barra quer dizer divisão. Quociente é o resultado de uma divisão, né? O B, que é o número que fica aqui embaixo, tem que ser sempre diferente de zero. Olha o símbolo diferente aqui, tá? Nunca pode ser o número zero aqui embaixo do traço. Então, eu tenho na realidade, três formas de representar uma fração, uma razão matemática, né? Uma razão. Eu posso representar uma razão com uma fração, por exemplo, a fração 1/2, eu posso chamar de razão, só que muda a leitura. A leitura fica 1/2. Essa barra aqui, esse traço, você pode ler assim, ó, 1/2 ou 1 está para 2. Então, tanto faz. Apesar da escrita ser em forma de fração, só muda, na realidade, a leitura, quando se trata desse estudo aqui de razão matemática, né? Então, 1/2 ou 1 está para 2. Então, eu tenho essa forma de representar através de uma fração. Eu posso representar uma razão através de um número decimal, ó. Se eu pegar 1 e dividir por 2, eu tenho esse número decimal. Então, eu posso representar uma razão também com o número decimal. E eu posso representar a razão também através de uma porcentagem. Porque se eu multiplicar aqui por 100, para poder pôr o símbolo de porcento, eu vou obter essa razão aqui em forma de porcentagem, ó, 50%. Então, se alguém perguntar assim, como que eu posso representar uma razão matemática? Você fala, eu represento com uma fração, ou represento com um número decimal, ou represento com uma porcentagem. Na aula de hoje, nós vamos representar as atividades nossas como uma fração, beleza? Então, aqui, ó, vamos ver uma proporção agora. O que é a proporção? É uma igualdade entre duas razões. Então, pessoal, quando eu tenho assim, ó, vamos supor uma razão A para B, A ou A está para B. Quando ela for igual a uma razão C está para D, quando as duas razões são iguais, eu posso chamar de proporção. Então, o que é proporção? É uma igualdade, é o sinal de igual aqui, entre duas razões matemáticas. Beleza? Esse primeiro termo aqui, pessoal, são quatro termos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. O primeiro e o último são chamados de extremos. Assim, ó. Extremos. E o segundo e o terceiro são chamados de meios no estudo de proporção, tá? Beleza? Então, vamos ver uma atividade agora, ó. Verificar, isso aqui bem acontece bastante. Certamente, se não fez, vai fazer um exercício desse tipo. Verifique se os números 2, 3, 10 e 15 são proporcionais nessa ordem que eles estão aparecendo aqui, ó. Então, como que você faz esse exercício? Ó, nessa ordem, então, 2 para 3. Dessa maneira assim, ó. Se der uma igualdade, ó, se der um sinal de igual, uma igualdade, eu falo que é proporção. A outra razão é 10 para 15. Então não esquece que para ser proporção, para ser proporcionais, tem que dar uma igualdade aqui, tá? Você tem que multiplicar os extremos, que é 2 vezes 15, multiplica 2 vezes 15, que vai dar 30. Se o produto dos meios, que é a multiplicação dos meios, né, que é o segundo com o terceiro, sempre em x assim, ó. Se der igualdade, 3 vezes 10 dá 30. Olha o que aconteceu aqui, ó. Deu uma igualdade, ó. Quando deu uma igualdade, pessoal, é que você vai responder sim. Os números 2, 3, 10 e 15, nesta ordem, são proporcionais. Se desse dois números diferentes, você escreveria não são proporcionais, beleza? Então, esse tipo de exercício aqui, se caso você não fez, um desses você vai fazer. Para verificar se os números nessa ordem são proporcionais. Se der uma igualdade, sempre multiplicando em forma de x. Se der uma igualdade, você responde sim. Se não der uma igualdade aqui, você responde não são proporcionais. Agora vamos ver a receita de um bolo, pessoal. Tá certo? Esses exercícios também são clássicos também no estudo de razão e proporção. Aumento
de uma receita de um bolo. Tá assim, ó, um confeiteiro precisa decidir a quantidade de ingredientes necessários para fazer um bolo render 3 fatias a mais. Ele costuma fazer um bolo para servir 6 pessoas. Só que agora com a nova receita, ele quer servir 9 pessoas, mantendo a proporção da receita. Então a gente vai preencher um quadro, pessoal, com uma nova receita de um bolo. Desse lado aqui, a receita do bolo é para 6 pessoas. Nós vamos montar uma receita agora para 9 pessoas agora. Então vai ter que aumentar essa receita aqui, porque essa receita só serve para 6 pessoas. Agora nós queremos para 9, então vai ter que aumentar essa receita. Como que a gente vai fazer o cálculo? Aí que vai entrar o estudo de razão e proporção. Nos ovos, pessoal, está marcado na receita lá que o rendimento é para 6 pessoas, tá certo? Então o rendimento eu vou pôr embaixo, para 6 pessoas. Aí eu vou gastar quantos ovos na receita? Para 6 pessoas, são gastos na receita do bolo 2 ovos. Agora, a nova receita é para 9 pessoas. Note que a quantidade de pessoas eu ponho embaixo do traço. Ó. Quantos ovos eu vou usar para poder preencher na tabelinha lá? Eu vou chamar de X. Então, como eu quero descobrir, é só multiplicar em forma de X, pessoal. Lembrando que você sempre começa a ligar quem tem o x, ó. Então é 6 com x, ó. 6 vezes x, eu represento ele, ó, 6 vezes x, que é 6x, né? E agora fecha o x agora, 9 vezes 2, 18. Ó, sempre multiplicação em forma de x, tá? 9 vezes 2, 18. Aí o 6 está multiplicando, a operação inversa da multiplicação é a divisão, vem aqui embaixo do traço. Então fica 18 dividido por 6, que vai dar 3. Então, nessa nova receita, para 9 pessoas, eu vou usar 3 ovos. Então, você vem, ó, vamos preencher a tabelinha aqui. 3 ovos vai gastar na nova receita. 3 ovos. Então, pessoal, aumentou uma quantidade, né? Uma unidade de ovos, né? 3. Agora, como aqui é 2 colheres e 2 colheres, coincidiu com a quantidade de ovos, ó, aqui também vai ser 3, ó, só que aqui vai ser 3 colheres de sopa de manteiga, e aqui também é 2, ó, igualzinho, 2, 2 e 2, né? Então também aqui vai ser 3, não precisa fazer a conta, né? Porque vai dar a mesma resposta. Então 3 xícaras de farinha de trigo. Agora aqui, açúcar é 1, já mudou a quantidade, então vai ter que fazer a conta. Então vamos fazer, ó, para 6 pessoas, embaixo do traço. Foram gastos quanto de açúcar, pessoal? 1 xícara de açúcar. Então, vou pôr 1 xícara aqui em cima. E para 9 pessoas, quantas xícaras eu vou usar? Chamo de X. Multiplicando em forma de X, ó. Primeiro ligando quem tem o X, ó. Esse com esse. 6 vezes X. 6x. 9 vezes 1 dá 9. Pessoal, 6 está multiplicando, passou dividindo. Fica 9 dividido por 6. Que vai dar... Ó, vamos representar agora em número decimal a razão. Ó. 1 meio. 9 dividido por 6 dá 1 meio. Ou seja, 1 xícara e meia de açúcar. Então aqui vai 1 xícara. Olha como que eu represento. 1 e meia. Então, como aqui é 1, aqui também é 1, aqui também é 1, tudo vai dar 1 xícara e meia. Não precisa nem fazer a conta. Aí, 1 xícara e meia, 1 xícara e meia. Aqui, 1 colher de sopa de fermento, na nova receita vai 1 colher e meia de fermento. E na nova receita, aqui, ó, 1 xícara de leite. Para 9 pessoas vai 1 xícara e meia de leite. Beleza, pessoal? Então tá montado aí a receita do bolo para 9 pessoas. Então é sempre esse cálculo que você faz multiplicando em forma de x, tá? Lembrando que a quantidade de pessoas vem sempre embaixo do traço. Agora aqui, pessoal, para terminar, tá assim, o Marcos é muito veloz com sua bicicleta e consegue pedalar 4 km por hora. A distância da sua casa até a casa da sua avó. A distância da sua casa até a casa da sua avó é de 16 km. Então vamos montar a razão matemática. Olha para cá, ó. Vamos fazer de duas formas. Montando a razão, 4 km por hora. Então é 4 km por 1 hora. Então essa é uma maneira de fazer. Vamos fazer de duas maneiras, tá? Acredito que a segunda maneira vocês vão gostar mais.
4 km por 1 hora. E aqui é 16 km em quanto tempo? Chama de x, ó. Então note que aqui eu pus quilômetro em cima do traço, 4 km, e aqui 16 km também, tudo em cima do traço. Aqui embaixo do traço eu pus a hora, 1 hora, e aqui não sei, chamei de x. Multiplicando em forma de x, eu começando a ligar quem tem x, ó. 4 vezes x dá 4x. 16 vezes 1 dá 16. O 4 está multiplicando e vai passar dividindo. Fica x igual a 16 dividido por 4. Então, trocou de membro, está no primeiro membro 4 multiplicando. Passou para o segundo membro e vem dividindo. Então, fica x igual a 4. Então, a resposta alternativa B. Quem quiser, pessoal, fazer assim, ó, nomear as grandezas de matemática, quilômetro e tempo. Então, o Marcos, ele pedala 4 km por hora, por 1 hora. Tá certo? O tempo aqui está em horas. Então, 4 km em 1 hora. E 16 km, quanto tempo ele vai usar? Né? Então, mesmo processo, ó. 4 vezes x, 4x. 16 vezes 1, 16. Aí é só dividir por 4. Eu vou achar a mesma resposta que eu achei no item anterior. Só que aqui eu coloquei as unidades em cima e só preenchi com os números. Ó, 4 km em 1 hora. 16 km em quantas horas? Tá vendo? Quilômetro embaixo de quilômetro. Hora embaixo de hora. Pode fazer dessa maneira também, quem quiser. Então, ó, 16 dividido por 4 dá 4. Alternativa B, que é a resposta correta. Então, pessoal, esse foi o tema da nossa aula. Razão e proporção.